Subo na tribuna na tarde de hoje para fazer alguns comentários e alguns alertas sobre decisões recentes do governo do Distrito Federal. E o faço, senador Cristóvão Buarque, com o intuito de colaborar, com o intuito de alertar sobre atitudes que estão sendo tomadas pelo governo que não caminham no sentido da transparência e que não melhoram a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Em primeiro lugar, vou citar 3 fatos ocorridos recentemente e que nos preocupam enormemente na área de cultura. Há algumas semanas atrás, tivemos a oportunidade de sermos procurados por vários representantes do movimento cultural do Distrito Federal e realizamos uma reunião na Comissão de Educação com a presença do senador Cristóvão Buarque, onde os artistas das diversas áreas culturais do Distrito Federal manifestaram a sua preocupação com a decisão anunciada pela Secretaria de Cultura de que os recursos do Fundo de Apoio à Cultura, uma grande conquista do movimento cultural do Distrito Federal, seriam utilizados também para financiar algumas festividades, como a festa de Natal, a festa de Réveillon e a festa do Carnaval. Considero todos esses 3 eventos da maior importância. Entendo que Brasília deve oferecer à sua população e aos turistas que visitam a nossa cidade uma grande celebração do Natal, com belas iluminações, com eventos, também na passagem de ano, como também no Carnaval, e digo muito à vontade, porque quando Vossa Excelência foi governador do Distrito Federal e eu fui secretário de Turismo, nós reabilitamos o Carnaval de Brasília, carnaval esse que não acontecia há 3 anos. Mas, tradicionalmente, esses eventos foram financiados com recursos do orçamento do Distrito Federal. Portanto, não há cabimento algum em retirar recursos do Fundo de Apoio à Cultura, que é um fundo de fomento a atividades culturais no Distrito Federal, para financiar eventos que tradicionalmente são financiados com recursos do orçamento. Em função da pressão do Senado, dos 3 senadores do Distrito Federal, em função da pressão do movimento cultural e da própria população de Brasília, o governo voltou atrás nesse equívoco. Mas 2 atitudes anunciadas pelo governo do Distrito Federal nos levam a uma imensa preocupação, inclusive pelas conexões que elas podem ter, que elas deveriam ter de forma positiva com a realização de um grande evento em Brasília, que é a realização de uma etapa da Copa do Mundo, mas que parece que estão tendo um efeito contrário. Agora, recentemente, o governo solicitou a retirada da Academia Taguatinguense de Letras, entidade que agrega a maioria dos escritores do Distrito Federal, solicitou o espaço, uma pequena sala que essa academia ocupa no Espaço Cultural de Taguatinga. É importante registrar que a Academia Taguatinguense de Letras é a academia que tem o maior acervo catalogado de autores de Brasília. São mais de 7.000 obras armazenadas em um espaço muito pequeno. Também abriga uma valiosa coleção de revistas literárias do Brasil. Atende a mais de 50 escolas do Distrito Federal. Realiza encontro de escritores, lançamentos de livros. Foram mais de 1.000 obras já lançadas pela academia em seus 25 anos de existência. Em vez do governo valorizar este fórum, que hoje tem 300 membros de todo o DF, quer esvaziá-lo literalmente, ao mesmo tempo em que permite, na mesma área, o funcionamento de uma clínica médica privada já há alguns anos. É importante registrar, senador Cristóvão, que lá, nesse lugar, no Espaço Cultural de Taguatinga, também funciona a Biblioteca Braille Dorina Noil, o Teatro da Praça e a Biblioteca Machado de Assis, além da Academia Taguatinguense de Letras. Trata-se do maior patrimônio cultural do povo de Taguatinga e nele se desenvolvem atividades imprescindíveis à comunidade.
Como o GDF não fortalece esse conjunto estratégico para Taguatinga e ainda permite que funcione uma atividade privada naquele local. Há rumores de que se pretende construir ali um shopping center, no lugar onde hoje funciona o espaço, com transferência de bibliotecas para outro lugar. A terceira questão, ainda envolvendo a área cultural, diz respeito ao Teatro Goldoni, que funciona na entrequadra 208 e 209 Sul, onde, desde 1998, funciona a Casa da Itália. Esse é um espaço importante que o governo anuncia a sua intenção de vender. Tenho certeza que essa será mais uma mobilização dos artistas da cidade contra essa decisão equivocada, que me parece um contrassenso total, de desativar o espaço cultural da cidade, numa cidade que tem poucos espaços culturais. E, pasmem, na norma de construção, uso e gabarito do terreno onde se localiza o Teatro Goldoni, é obrigatório que 40% da área construída seja destinada a atividades culturais. Eu só posso imaginar, senador Cristóvão, que há um erro, houve algum equívoco, porque já no processo de licitação descreve como proibida a ocupação para atividade cultural, segundo informações que me deu há pouco a direção do Teatro Goldoni. Importante registrar que o Teatro Goldoni foi construído com critérios de mobilidade cênica e rigor técnico para reduzir os custos de encenação e tornar viáveis as montagens dos grupos recém-formados, encorajando jovens artistas de todas as regiões administrativas do Distrito Federal, além de facilitar o acesso ao público com excelente localização, servido por diversas linhas de metrô. Mais recentemente, tornou-se ponto de cultura criando o Estúdio de Tecnologia Cênica, que tem feito um belo trabalho com jovens da nossa cidade. A escola recebe o apoio do governo federal para a realização de um programa de formação de técnicos de cena, para dar suporte aos espetáculos, como um trabalho valioso para Brasília, com vocação experimental, educativa e criadora, pode ficar ameaçado dessa forma. E aí me vem uma preocupação, senador Cristóvão. Eu entendi desde o início desse processo, quando o Brasil ganhou o direito de sediar uma Copa do Mundo, e Brasília uma fase da Copa do Mundo, que nós teríamos na nossa cidade um grande desenvolvimento do turismo e da cultura. É claro que nós precisamos mostrar e podemos mostrar para o mundo todo tudo que se produz não apenas em Brasília, mas Brasília como capital do Brasil, uma cidade que reúne todas as manifestações culturais existentes no Brasil, Brasília ser um grande centro das manifestações culturais brasileiras. E o que se percebe é exatamente o contrário, porque eu chego à conclusão que, na lógica de buscar utilizar os recursos do Fundo de Apoio à Cultura para financiar eventos que tradicionalmente são financiados com recursos do orçamento do Distrito Federal, ao se buscar retirar uma Academia Taguatinguense de Letras, provavelmente para vender, privatizar aquele espaço, e ao colocar em leilão para a construção de atividades econômicas, e há muitas construtoras há muitos anos interessadas naquela área extremamente nobre, desativando um espaço cultural da maior importância, reconhecido, premiado, como o Teatro Goldoni. Sabe para quê, senador Cristóvão? O que me leva à conclusão é de que a Terra Cap está precisando dos recursos para a conclusão do estádio, que é um estádio que já está orçado em mais de R$1 bilhão. E eu temo que a realização da Copa do Mundo não deixe os benefícios, eu que sempre defendi a realização da etapa da Copa do Mundo no Distrito Federal, que não deixe os benefícios que deveria trazer, porque uma das obras, o VLT, já foi abandonada como uma obra que seria implementada até a realização da Copa. Nós não estamos vendo um grande movimento de qualificação da cidade que pudesse trazer um benefício posterior. Nós não estamos vendo um fomento das atividades culturais que pudesse transformar Brasília efetivamente num grande centro de efervescência cultural. Ao contrário,
o que nós estamos vendo é que hoje no Distrito Federal nós temos um governo de uma obra só. Um governo que vem recolhendo todos, buscando recursos de todas as áreas para financiar a construção do estádio. Então, só posso concluir dessa forma, porque eu não consigo entender como o governo busca retirar recursos do FAC, uma conquista da sociedade, como o governo agora tenta vender um teatro numa cidade que tem poucas opções culturais, um lugar que está funcionando bem, uma parceria com o governo italiano, com a Embaixada da Itália, com o Núcleo de Arte e Cultura, para vender aquele espaço. Portanto, eu quero deixar esse registro aqui e me colocar completamente solidário ao movimento cultural da cidade que resiste a essas iniciativas do governo do Distrito Federal, que parece que demonstra com isso falta de compromisso com a cultura, e ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador Rodrigo Hollenberg, eu gostaria de começar falando para todos que estão nos assistindo e que não são de Brasília, e dizer para eles que tanto o senhor como eu elegemos o atual governador junto com os demais eleitores de Brasília e que não fazemos parte da oposição, como eu sempre digo, não fazemos parte do lado de lá, que nós conseguimos derrotar ao eleger o governador Agnello. Portanto, uma crítica como a sua e como as que eu venho fazendo, deviam ter uma dimensão maior do que aquela dos descontentes porque perderam a eleição em 2010. Mas nossas críticas, as suas e as minhas, são absolutamente corretas e um alerta a esse governo que, a meu ver, já não adianta mais receber alerta porque já está no final. Daqui a mais 1 ano e 6 meses já estamos em campanha para novo governador. É um governo em fase terminal. E em fase terminal não só pelo calendário, pelo pouco que tem a apresentar de novo, como nós prometemos na campanha, chamando um novo caminho para Brasília. Esses fatos que o senhor trouxe agora agregam uma série de outros que mostram que não há nada de novo no governo Agnello. E dois fatos extremamente graves. O tratamento da cultura recente, que demonstra um desprezo para o que há de mais fundamental em nossos projetos dos governos progressistas. E eu acompanhei o governador quando candidato em reuniões com artistas, com os movimentos culturais, vi dos compromissos dele, das promessas dele, e agora ele não só não cumpre, mas vai além, tira coisas como essa de tirar a Academia Taguatinense de Letras de seu lugar, de tentar vender terrenos. Agora, mais grave é a afirmação que você está fazendo, é que eu comparto e subscrevo, de que esse é o governo, hoje é o governo de uma obra só, que é o estádio de futebol. E uma obra só de um custo que não dá para justificar, não tem como justificar. Eu nem estou ouvindo explicar, porque se eu dissesse não dá como explicar, é porque eu estava levantando hipótese de superfaturamento. Não, como explicar, eu não sei se é esse o valor correto ou não. Agora, como justificar botar mais de R$1 bilhão em um estádio de futebol em uma cidade que não tem tradição de futebol? A verdade é que, apesar dos nossos times, eu sou muito orgulhoso de alguns deles, mas aqui a gente só consegue botar um número mais ou menos no estádio quando vê o Flamengo. E já temos um estádio de 40 mil, construído pelo governador Agnello, pelo governador Arruda, e agora um de 70 mil, para ter 2, 3 jogos, é algo absolutamente injustificável. A pior, indecente, é tirar dinheiro de outras atividades para com nesse estádio injustificável. Um estádio injustificável que usa recursos desviados de forma indecente de outras prioridades. Por isso eu quero aqui dizer que eu comparto todas as preocupações e creio que assino embaixo daquilo que nós podemos chamar de denúncias contra um governo que nós ajudamos a eleger, porque ainda estou convencido que, seja o que for, era melhor colocar para trás o passado que o Distrito Federal tinha. E nós colocamos, com os derrotados. Mas nós não estamos fazendo um caminho novo como prometemos. Fico muito feliz por isso, de estar fora do governo. Não sou oposição,
mas não todo o governo, estou distante desse governo desde o primeiro dia, porque vi o que ele não faria em alguns setores. Eu creio que nós devemos continuar alertando a população do Distrito Federal dos equívocos e atos injustificados que o governador Agnello está tomando em nossa cidade, frustrando os nossos sonhos de um novo caminho. Senador Cristóvão, eu repito, como Vossa Excelência disse, participamos da eleição do governador e faço esse pronunciamento com muita tristeza e faço num tom de alerta, no sentido de que haja mudanças de rumo, porque todas são questões injustificáveis. E eu acrescentaria algo muito estranho, que me chamou bastante atenção no noticiário da cidade nas últimas semanas, o envolvimento do governo do Distrito Federal na disputa pelo controle da Federação Metropolitana de Futebol. Onde pode estar o interesse de um governo de se imiscuir, de influenciar na eleição de uma federação de futebol? E já dizem, as próprias matérias, não sou eu que estou dizendo, as matérias dizem com muita clareza, é porque já há uma articulação para que quem vai assumir o controle desse estádio de futebol é a Federação Metropolitana de Futebol. E está aí o governo do Distrito Federal participando diretamente, influenciando nesse processo de disputa interna. Mas eu gostaria, senador Cristóvão, de chamar a atenção para outros dois temas. E faço pela questão da forma. Não vou discutir agora nem o conteúdo. Quero me aprofundar, estudar minuciosamente o conteúdo e voltarei a essa tribuna para tratar do conteúdo, mas quero tratar da forma. O governo do Distrito Federal, no dia 6 de junho de 2011, através da resolução número 51 do Conselho Gestor de Parceria Públicos-Privados GDF, autorizou a Companhia Paulista de Desenvolvimento a desenvolver estudos de viabilidade e modelagens técnicas e financeiras para a constituição de uma proposta de parceria público-privada para os sistemas de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados no Distrito Federal. A proposta, apresentada pelo GDF, prevê que o parceiro privado assumirá todos os serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, inclusive os que exigem poucos investimentos, como é o caso da varrição manual e da própria coleta. O governo convocou uma audiência pública, senador Luiz Henrique, para uma sala que cabe algo em torno de 50 pessoas e que tiveram mais de 1.000 pessoas extremamente preocupadas, porque nós estamos falando, senador Cristóvão, num contrato de 12 bilhões de reais. Não estou enganado. São 12 bilhões de reais para a exploração do lixo do Distrito Federal nos próximos 30 anos. Ora, eu tive a informação que nem o presidente do SLU sabia da realização dessa audiência pública, ficou sabendo na publicação do Diário Oficial. Consultei alguns deputados da Câmara Legislativa, também não sabiam. O presidente da Frente Parlamentar não sabia. Uma questão que envolve uma empresa privada para explorar a questão do lixo, toda a coleta, o tratamento, por 30 anos, num valor de 12 bilhões de reais, não está sendo feito com toda a transparência, buscando ouvir a opinião da comunidade acadêmica, da comunidade científica, do setor produtivo, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Câmara Legislativa. Me parece algo, e como disse, não quero entrar, embora alguns especialistas já apontem que individualmente todos os serviços ali colocados estão muito acima do preço que o Distrito Federal paga hoje, eu não quero entrar ainda no conteúdo. Estou entrando na forma absolutamente equivocada e condenável no momento em que a sociedade brasileira exige transparência. E, por falar em transparência, senador Cristóvão, quero me referir também ao documento enviado por mim, por Vossa Excelência, ao governador Agnello, solicitando explicações sobre a contratação da empresa Jurang Consultantes
para a elaboração do projeto que moldará o crescimento da nossa capital pelas próximas 5 décadas. Senador Luiz Henrique, Brasília foi fruto da ousadia e do talento do povo brasileiro. Nós tivemos um presidente, um grande estadista, Juscelino Kubitschek, que soube reunir talentos reconhecidos mundialmente, como Lúcio Costa, como Oscar Niemeyer, como Atos Burcão, como Burle Marx, grandes empreendedores como Israel Pinheiro, como Bernardo Sayão. E a grande característica de Brasília é a sua singularidade. No momento, rompendo com uma tradição brasileira de sempre buscar modelos externos, né? Exemplos da Europa, exemplos dos Estados Unidos, não. Nós investimos no talento brasileiro, no que havia de melhor do talento brasileiro, e construímos uma cidade que, exatamente pela sua singularidade, foi declarada patrimônio cultural da humanidade, encantando a todos que aqui a visitam. Agora, contratar sem licitação, sem um processo claro, transparente, aberto, uma empresa de Singapura, para dizer como é que nós vamos nos desenvolver nos próximos 50 anos, me parece absolutamente estranho, especialmente, né, para uma cidade com as características singulares de Brasília. E mais, no ofício que encaminhamos ao governador Agnello, o senador Cristóvão e eu, fazendo diversas perguntas para esclarecer a forma, por que fazer assim, eu encaminhei, fiz questão de encaminhar uma decisão da Receita Federal Brasileira, uma instrução normativa da Receita Federal Brasileira que considera Singapura paraíso fiscal. Então nós saímos, com tudo o que nós temos na UNB, na Católica, no CEUB, na USP, nas diversas universidades brasileiras, nos institutos de planejamento do Brasil, desconhecemos tudo isso, desprezamos tudo isso, para ir buscar uma empresa de Singapura, sem licitação, para dizer como é que vai ser o desenvolvimento do Distrito Federal nos próximos 50 anos. Me parece, sinceramente, um desrespeito ao talento brasileiro. Portanto, eu gostaria de fazer esses registros, manifestando o meu descontentamento, em tom de alerta, de que esse não é um bom caminho. Certamente, este não é um bom caminho, não é um novo caminho, nem é um bom caminho para o desenvolvimento do Distrito Federal, e ouço com muito prazer. Eu sei que o tempo de Vossa Excelência está a se esgotar, por isso vou proceder a uma parte bem breve. O Jornal Estado de São Paulo publica hoje uma matéria sobre a competitividade nacional e elenca como uma das razões a desconfiança na política e nos políticos, que chega o Brasil, em relação a 100 países, a 150 países, está nesse item em 121º lugar. Vossa Excelência, com esse seu pronunciamento, com a sua postura, com a dignidade com que exerce o mandato nesta casa, é o contrário. Vossa Excelência dignifica a função parlamentar, a vida pública, e por isso eu quero dar meus parabéns ao pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo nesta tarde. Muito obrigado e muito honrado com suas palavras, senador Luiz Henrique. Agradeço a nossa senadora professora Ângela Portela pela benevolência do tempo extra.